Olá pessoal do terceiro período, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro, para a gente continuar a nossa disciplina de Direito Tributário. Os contatos aqui para que vocês possam me mandar mensagem. Pessoal, seguindo nosso cronograma de aulas aí, nós estamos na aula de número 8. Nessa aula nós vamos começar a trabalhar alguns conceitos fundamentais do direito tributário, parte 1. Nós vamos trabalhar aqui os conceitos fundamentais do direito tributário em 3 partes para não sobrecarregar. Nós começamos a trabalhar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Aí primeiro eu trabalhei com vocês os princípios tributários, né? Depois na sequência nós viemos trabalhando outros conceitos fundamentais. Nós trabalhamos a isenção e agora número 3 nós vamos trabalhar as imunidades. Qual seria o conceito de imunidade, gente? Imunidades, elas são casos em que a Constituição Federal, e essa é a grande diferença entre a imunidade e a isenção, que eu fiz um quadro síntese aqui para a gente comparar. Então, as imunidades são os casos em que a Constituição Federal proíbe a cobrança do tributo sobre determinado fato, pessoa ou objeto. Veja que nós temos aqui 3 elementos que depois a gente vai usar aqui para a classificação das imunidades. Bom, vamos aqui no nosso quadro síntese. Palavra-chave, imunidade. Palavra-chave, isenção. Questão de concurso normalmente traz isso aqui, a nossa prova vai trazer. O que é a imunidade? Bom, a imunidade é a dispensa constitucional do pagamento de tributo. Já a isenção é a dispensa infraconstitucional. Nós poderíamos falar que é a dispensa feita em lei. Então essa seria a grande diferença entre uma e outra. Enquanto uma é uma dispensa prevista na Constituição, a outra é uma dispensa prevista na lei. A imunidade, o tributo não se forma, não existe. Na isenção, o tributo ele existe, mas é dispensado de ser pago. Na imunidade, nós temos o seguinte: esse tem por escopo a implementação de objetivos do Estado. E a isenção? Esse tem por escopo, que significa finalidade, objetivo, a conjuntura econômica e social do país ou da pessoa natural. Bom, quais que seriam as espécies de imunidade, gente? Nós temos as imunidades objetiva, subjetiva e a imunidade mista. A imunidade objetiva, como o próprio nome diz, é aquela que está ligada a um objeto. Por exemplo, nós temos imunidade tributária para o livro. A imunidade subjetiva é aquela que está ligada ao sujeito, à pessoa. Então, um exemplo nosso aqui é o veículo de propriedade do Estado de São Paulo. Nós vimos quando nós trabalhamos a imunidade, né, pelo menos começamos trabalhar um pouquinho da imunidade recíproca, um ente da federação ele não pode cobrar determinados impostos em relação ao outro. E a imunidade mista é aquela que relaciona o objeto e pessoa. Um exemplo é a chamada imunidade musical, porque ela beneficia o produto nacional, mas também beneficia o sujeito, que é o... Agora vamos ver a diferenciação dos institutos assemelhados. Então tem um mapa mental aqui sobre as imunidades. Quais são as imunidades que nós vamos estudar? Musical, religiosa, recíproca, das entidades sindicais, das instituições de educação, das instituições de assistência social, do partido político, cultural e outras imunidades que existem. Agora dá uma olhada aqui para mim que esses 3 conceitos aqui são fundamentais para que vocês possam entender. Nós temos a hipótese que nós chamamos de não incidência. Aí nós vamos ter a imunidade, que é uma norma constitucional, está prevista na Constituição, que amputa a competência impedindo a incidência. Pura e simples. Ente tributante, por exemplo, Estado, município, DF, Distrito Federal, União, não possui competência para tributar certo fato, ou possui e não o exerce. E a palavra-chave isenção nos remete a que sentido? Aquilo que eu falei para vocês, é a dispensa legal, ou seja, é a dispensa prevista em lei para o pagamento do tributo. E a alíquota zero, que já foi muitas vezes praticada no Brasil, principalmente em relação aos produtos do que nós chamamos de linha branca. O fato gerador ele ocorre, mas o tributo não é pago porque a alíquota do imposto é zero. Então imagina o IPI, zerou o IPI, o imposto sobre produto industrializado. Por mais que você compre um carro e um carro é um produto novo, zero, se a alíquota do IPI está zero, então naturalmente a hora que incidir ali naquela base de cálculo vai dar zero. Aqui eu faço uma segunda observação, não incidência, significa que a norma que define o fato gerador não incide sobre o fato.
isenção. O fato gerador ocorre, o tributo incide, mas o pagamento é dispensado. E a alíquota zero, pessoal? O fato gerador ocorre, o tributo incide, o pagamento não é dispensado, mas o cálculo ele resulta em zero, porque a alíquota que vai ser multiplicada ali naquela base de cálculo é zero. Agora 3.1, gente, as imunidades tributárias em espécie. Observação 3 aqui. As imunidades que nós já vimos aqui, né, sempre prevista na Constituição, especialmente no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, elas só valem para impostos. E lembra, nós estamos estudando aqui o seguinte: tributo é gênero, do qual nós temos 5 espécies, nós já estudamos. Nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições sociais. Aqui, quando nós falamos de imunidade, no artigo 150, inciso 6 da Constituição, só vale para os impostos. Portanto, é possível a cobrança de taxas, que é outra espécie tributária, e é possível a contribuição de melhoria. A imunidade, como instituto, pode existir para outras espécies tributárias. No entanto, eu quero que vocês observem comigo o seguinte. Bom, nós temos, por exemplo, algumas previsões na Constituição que fala aqui especialmente por exemplo, da certidão de nascimento, né? E da certidão de óbito. Nós temos aqui uma taxa judiciária que é cobrada. A isenção dessas custas judiciais também, no âmbito da ação popular, nós temos aqui a taxa, né? A pessoa que vai incidir aqui nesse caso, ela está isenta. 3.1.1, gente, o que a gente vai trabalhar aqui na nossa matéria? Agora nós vamos trabalhar a imunidade tributária, que nós chamamos ela de imunidade tributária recíproca. E aí eu quero que vocês tomem bastante cuidado com essa aqui, ó, com a palavrinha-chave recíproca. Bom, ela tem previsão constitucional no artigo 150 da Constituição, que diz que sem prejuízo de outras garantias, veja que quando nós estudamos aqui as limitações constitucionais ao poder de tributar, nós estamos vendo as garantias que conseguem permitir com que o contribuinte ele não seja surpreendido com o poder do Estado de tributar. É vedado, eu já expliquei para vocês que toda vez que fala aqui que é vedado, significa que é proibido, então aqui nós temos uma proibição, né? É proibida a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios instituir impostos, muito cuidado, que o texto constitucional é claro, aqui só é vedada a imposição de impostos sobre o patrimônio, a renda, os serviços um dos outros. Então, o que quer dizer esse texto? Então, além disso, há uma decisão marcante do Supremo Tribunal Federal sobre um caso em que a União ela desejou cobrar o IOF, que a gente ainda vai estudar detalhadamente, mas é um imposto sobre operações financeiras, sobre as operações financeiras realizadas pelos outros entes federados, sob a alegação de que o IOF tecnicamente não é um imposto relativo ao patrimônio, renda, serviço. Entretanto, se o Estado realiza uma operação financeira, por exemplo, um empréstimo, imagina o Estado de Minas Gerais faz um empréstimo e o poder público ele tributa, ele atinge diretamente o patrimônio do Estado de Minas Gerais, que nós sabemos muito bem, é um patrimônio público do povo. A imunidade tributária, gente, recíproca, ela é extensível também às autarquias e às fundações. Aí o artigo 150, né, da Constituição diz que a vedação, ou seja, a proibição que nós estamos estudando aqui, que é a imunidade recíproca, que está prevista no inciso 6, na linha A do artigo 150 da Constituição, ela é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda, aos serviços, vinculados, e aqui tome cuidado, vinculados às suas finalidades essenciais. Então, não é qualquer finalidade de uma instituição pública que vai ser beneficiado por essa imunidade, não. Então, a imunidade para as autarquias e fundações, ela possui uma limitação quando comparadas com os outros entes federados que nós acabamos de falar aqui.
para que a imunidade seja extensível mesmo, somente no que se refere ao patrimônio, renda ou serviço, em relação às finalidades essenciais delas decorrente. Aí eu fiz aqui uma observação número 4, que é para vocês entenderem, ó. Para as instituições referidas nas alíneas B e C desse inciso 6 do artigo 150 que nós estamos estudando, a imunidade ela somente se aplica às finalidades essenciais, não se aplica às decorrentes. Então é muito comum a questão de concurso trazer essa expressão e a gente às vezes não perceber, ou então não trazer essa expressão, porque às vezes a questão do concurso ela recorta o texto da lei, né, e aí a gente não percebe. Bom, as restrições aqui, gente, nós vamos continuar analisando, especialmente a restrição à imunidade tributária recíproca. Ela tem uma previsão muito importante aqui no artigo 150, parágrafo 3º da Constituição, que diz aqui: as vedações, que nós sabemos que é sinônimo de proibições, então as proibições do inciso 6, a linha A, que é aquela que eu falei para vocês, que é a imunidade tributária recíproca, ou seja, o Estado não pode cobrar impostos da União, a União não pode cobrar dos Estados, os Estados dos municípios, né? Porque assim se protege o patrimônio público e, lógico, que se protege o patrimônio das pessoas, nós, cidadãos, né? E do parágrafo anterior, aí veja bem, ó, não se aplica. Muito cuidado com as palavrinhas negativas, viu? As questões de concurso também são donas de trazer a palavrinha ou tirar a palavrinha e a gente se perde. Não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas. Então, muito cuidado. Se essa entidade, essa autarquia ou essa fundação, ela tem uma atividade de exploração econômica, logicamente que ela está gerando lucro e, portanto, ela não poderia ser colocada aqui de maneira privilegiada. Então, ela será regida pelas mesmas normas que são regidas todas as empresas que estão na livre iniciativa, tá certo? Porque senão esse pagamento aqui, esse benefício tributário, poderia gerar uma concorrência desleal. Aí é importante a gente destacar que, segundo o Supremo Tribunal Federal, as regras de imunidade elas devem ser interpretadas sem atingir o cerne do sistema capitalista, que é o que a gente já trabalhou lá no direito empresarial, é a livre iniciativa. Porque senão o governo ele acaba fazendo o quê? Ele acaba massacrando o empresário, porque ele cria impostos que ele mesmo não respeita, mas que faz o empresário privado respeitar. Então haveria o que? Uma supremacia da iniciativa pública sobre a iniciativa privada. A regra, pessoal, é que a transmissão da propriedade imobiliária somente ocorra no registro do cartório de registro de imóveis. No entanto, a Constituição ela não exonerou o promitente comprador da obrigação de pagar os impostos relativamente a um bem imóvel. Então vamos ver um exemplo aqui. A compra de um imóvel de propriedade do INSS. Imagina que o INSS, no centro de São Paulo, vai comprar um imóvel para instalar lá a sua agência do INSS. Ela gera a cobrança do imposto devido, mesmo que haja um registro. Inclusive, nós temos súmula nesse sentido, que é a súmula 583 do STF, que diz o quê? O promitente comprador de imóvel residencial, transcrito em nome de uma autarquia, que é o caso do INSS, é contribuinte do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU. Não há nenhuma menção na Constituição às empresas públicas ou às sociedades de economia mista. Pessoas jurídicas de direito privado, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Essa imunidade ela é feita para beneficiar as pessoas jurídicas de direito público. Então nós temos a União, Estado, DF, municípios. Agora, quando nós falamos aqui de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, a natureza delas, gente, é de ente privado. Sendo de ente privado, elas também não serão beneficiadas. A lógica sempre foi a de que sempre teriam aí que pagar todos os impostos devidos. No entanto, nós temos um caso que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a imunidade se estende para algumas empresas públicas e sociedades de economia mista. Logicamente que o raciocínio aqui é o quê? Estas empresas públicas e sociedades de economia mista, elas prestam serviços públicos. A primeira decisão
relacionada aqui é uma decisão que foi relativa aos Correios, que é uma empresa pública, né? A empresa pública de Correios e Telégrafos. De acordo com o que o STF julgou, sempre que uma empresa pública exerce um serviço público, isso aqui é muito importante que vocês entendam, de prestação obrigatória pelo Estado, ela tem a natureza de fundação pública. Se ela tem a natureza de fundação pública, ela deixa de ser regida pelo direito privado e passa a ser regida pelo direito público. E aí passa a ter esse benefício. Caso a maioria das ações que nós estudamos no direito empresarial de uma sociedade de economia mista, o que é uma sociedade de economia mista? Nós vimos. Sociedade de economia mista é uma empresa que tem um capital aberto e esse capital aqui, uma parte é do poder público, uma parte é da iniciativa privada. Porém, a maioria é da iniciativa pública. Então, se a sua maioria pertencer ao poder público, há a imunidade que nós estamos estudando aqui, desde que não haja finalidade de aumentar seu patrimônio e preste um serviço público de prestação obrigatória pelo Estado. Esses são os dois requisitos. Ao analisar a imunidade tributária de diversas instituições, gente, previstas no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, há entendimento simulado no sentido de que a instituição imune aluga um imóvel para um particular. Então imagina, o Correio é imune, o Correio comprou um imóvel e ao invés do Correio usar aquele imóvel, ele aluga aquele imóvel. Apesar dessa finalidade não ser essencialmente a finalidade, né, dessa empresa, que seria corretamente prestar um serviço público e não alugar imóveis, caso o valor dos aluguéis seja revertido para as finalidades essenciais, a imunidade permanecerá. Quando o poder público, gente, imune, é proprietário de um imóvel por meio de um contrato, ele fica na posse de um particular. O lógico é dizer que o posseiro é o sujeito passivo do IPTU. Então analisa bem, se nós temos ali um determinado imóvel do poder público, mas que tem alguém na posse daquele imóvel, essa pessoa ela seria o sujeito passivo do IPTU. No entanto, quando o poder público loca um imóvel, o particular não passa a ter a posse com ânimo de dono e, portanto, como sujeito passivo, teria que ser o proprietário desse imóvel, mas o proprietário é imune. A imunidade renasce, gente. Remanece, perdão. O que significa remanescer? Continuar, ela permanece. Sempre foi esse o raciocínio adotado por todos os tribunais no Brasil. Contudo, o STF ele mudou o seu entendimento. Segundo o atual entendimento do STF, a Constituição Federal ela não quer que a imunidade sirva para que uma entidade concorra com a iniciativa privada. Então imagina que nós temos aqui, né, usando ainda o exemplo do Correio, nós temos aqui um grande imóvel na nossa cidade cujo dono é o Correio. E eu alugo esse imóvel. Como o Correio não tem que pagar o IPTU, esse benefício do Correio permite que o Correio cobre um aluguel bem mais barato. Então o que o Correio está fazendo? Ele está fazendo uma concorrência desleal. Então, com esse benefício fiscal aí, os outros não teriam, seria uma concorrência desleal, sem dúvida nenhuma. Assim, conforme o tribunal, os imóveis seriam formalmente públicos, mas materialmente privados em relação, especialmente desse contrato de locação que nós teríamos em relação a esse imóvel, ok? Aí eu coloquei aqui para vocês a jurisprudência, que é sempre naquele sentido, né? Esses casos, eles são julgados por juízes na primeira instância, por tribunais na segunda instância e depois por STJ ou STF. Então tem um julgado aqui muito interessante que é o seguinte, a imunidade, sociedade de economia mista, arrendatários de bem da União, e aí o imposto aqui é o IPTU. Não se beneficia, ó, presta bem atenção, não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal, a sociedade de economia mista ocupante do bem público, que é aquilo que eu disse para vocês, porque senão ela ia se beneficiar e aquele aluguel ali poderia ajudar. Então aqui nós temos uma tese de repercussão geral que é o seguinte, a imunidade recíproca prevista no artigo 156-A da Constituição
não se estende à empresa privada, presta bastante atenção nisso, porque é um benefício fiscal que foi feito para empresa pública prestadora de serviço público, e não para a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Tá certo? Então, nessa hipótese, o que definiu o STF? É constitucional a cobrança do IPTU ali pelo município. Então, nós temos um outro julgado aqui também, ó, IPTU, bem público, seção, pessoa jurídica de direito privado. Aí veja bem, ó, incide o imposto predial e territorial urbano. Quer dizer o quê? Quer dizer que pode ser cobrado o IPTU nesse caso, considerando que o bem público ele foi cedido a uma pessoa jurídica de direito privado. Então, imagina que a Petrobras tem um grande navio, é um bem público, mas esse bem público foi alugado para alguém. Então vai ter que pagar os impostos devidos. A tese da repercussão geral aqui é essa: incide o IPTU, considerado imóvel da pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado. Então essa pessoa jurídica de direito privado ela vai ser a devedora do tributo. Em síntese, pessoal, o que nós temos aqui então? Quando se trata de entes federados, né? Município, Estado, DF, União, todos esses entes federados aí, como eu sempre falo, passando para particular a posse de um imóvel mediante o contrato de concessão ou arrendamento, por exemplo, a lógica é que o particular que recebeu aquele imóvel e tem a finalidade lucrativa, explorando a atividade econômica, não pode ser beneficiado, veja bem, não pode ser beneficiado com a imunidade do IPTU que vai ser cobrado. Já nos casos das instituições da linha C do artigo 150, inciso 6, se o valor dos aluguéis é revertido para as atividades essenciais, então imagina uma escola sem fins lucrativos e ela vai e ocupa um prédio público. Vai ser cobrado imposto? Não deve ser cobrado o imposto, porque ela não está tendo lucro. Ela está, na verdade, prestando um serviço de relevância social. Então não pode ser cobrado. Continuando aí a nossa sequência, agora aqui no 3.1.2, a gente vai trabalhar a imunidade tributária religiosa. Então, no ponto 1, a gente trabalhou a imunidade recíproca, que é aquela que envolve Estados, União, Distrito Federal e município. Na religiosa, o próprio adjetivo religiosa diz tudo, né? Nós continuamos aqui no texto constitucional, no artigo 150, que diz: sem prejuízo de outras garantias que nós estamos estudando, ao contribuinte é vedado, que significa o que é proibido, à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, instituir impostos sempre de olho nisso, porque a pegadinha de concurso vai falar instituir taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsórios. Não, o termo é imposto, instituir impostos. Sobre templos de qualquer culto, gente, é aqui muito cuidado, ó, qualquer culto. Nós vamos lembrar que nós somos um país laico. Aqui no nosso Brasil, nós não temos religião oficial. Então, qualquer porta que se abrir e se registrando como culto, não importa a natureza desse culto, ele vai ser recebido pelos órgãos oficiais como um culto e, portanto, vai ter aí instituída a imunidade tributária religiosa. A Constituição ela não utiliza a expressão imunidade tributária religiosa, cuidado nisso, hein? Mas imunidade dos templos de qualquer culto, ok? A ideia foi qual, gente? A ideia foi proteger as religiões. A ideia da separação entre o Estado e a Igreja, não permitindo que o Estado use do seu poder de tributar, que a gente viu aqui que é muito grande, né? O poder de tributar, criar impostos, para perseguir ou para privilegiar determinadas religiões, que assim já ocorreu. Então, a imunidade tributária religiosa é caracterizada como sendo subjetiva. Presta atenção, hein? É uma imunidade subjetiva, já que se aplica ao sujeito e não ao objeto. Aí ela seria objetiva se ela se aplicasse ao objeto. É importante ressaltar essa característica, pois o texto constitucional, ao mencionar templos, plural, poderia dar a entender que a imunidade estaria relacionada apenas à estrutura física. Assim, caso a imunidade fosse apenas do templo, ela impediria somente a incidência dos impostos que tributam à propriedade,
como o IPTU, por exemplo. No entanto, a imunidade religiosa ela não é só do objeto. Essa conclusão ela pode ser extraída do dispositivo que eu trouxe aqui para vocês, que é o artigo 150, parágrafo 4º da Constituição, que diz o seguinte, ó, as vedações expressas, ou seja, as proibições expressas, no inciso 6, a linha B, que nós estamos trabalhando, e depois a linha C, que vamos trabalhar, compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais. Então vocês têm que ver aqui, hein? Portanto, não é apenas o patrimônio das entidades religiosas que é imune, mas também a renda e os serviços, desde que relacionados com as finalidades essenciais. Então vamos pensar na igreja. A igreja presta um serviço de casamento, esse serviço é imune. A igreja presta um serviço de batizado, é imune. A igreja presta um serviço de atendimento à população com seus cultos nos determinados períodos, as suas missas, as suas reuniões. Essas prestações de serviço, porque são serviços, né? Eles são imunes. A finalidade aqui, gente, como nós acabamos de falar, é uma finalidade de ordem social, cultural. Exemplo de patrimônio imune, gente. Presta atenção, a casa paroquial, ela é imune. A casa paroquial não vai pagar IPTU. A casa pastoral, a mesma coisa. Por mais que eu tenha um terreno no centro de São Paulo, vocês não fazem ideia, no centro de Belo Horizonte, nos lugares mais ricos e mais caros. A partir do momento que comprou aquele imóvel passa a ser imune. Outra coisa, um automóvel, tá certo? Então não importa se o religioso vai usar um Fusquinha, ele é imune. Como ele vai usar uma BMW X qualquer coisa ou uma Ferrari. São objetos da imunidade. Porém, uma coisa é importante aqui, ó, o STF, no que se refere à igreja anglicana, e o cemitério dos ingleses, porque aqui é muito interessante, a igreja anglicana, ela tem por costume centenário ter os seus próprios cemitérios, onde são enterrados os seus adeptos. Aí ocorreu que na cidade de Salvador teve essa pendência judicial. As cerimônias eram realizadas no cemitério, administrado por uma instituição religiosa da igreja anglicana. São de natureza religiosa e, portanto, equiparados ao culto. O cemitério funciona como verdadeira extensão do templo de qualquer culto, e não havendo finalidade lucrativa. Por quê? Porque ali os terrenos eles eram vendidos, mas apenas para as pessoas que faziam parte da igreja. Agora, se vendesse para pessoas que não faziam parte da igreja, aí se tornava um cemitério particular e aí poderia ser tributado. Outra observação que eu pus aqui é da maçonaria. A maçonaria também acionou o poder judiciário com o intuito de reconhecer a imunidade de seus templos em relação ao IPTU. O STF, analisando ali o processo da maçonaria, se seria ou não uma instituição religiosa, a própria maçonaria se declara como não sendo uma instituição religiosa. E como o texto constitucional é claro no sentido de que a imunidade tributária que ela alcança templos de qualquer culto, essa imunidade não alcançaria então as lojas maçônicas. 3.1.3, o que nós vamos estudar agora? As imunidades das instituições privadas. Tem previsão constitucional ainda no artigo 150, que a gente lê a exaustão ele aqui dizendo, sem prejuízo das garantias em relação aos contribuintes, é proibido à União, ao Distrito Federal, aos municípios instituir impostos. Aí veja bem, sobre patrimônio, renda, serviço de quem? Dos partidos políticos, veja o sujeito da imunidade, inclusive das suas fundações, que é muito comum os partidos políticos no Brasil instituírem fundações, das entidades sindicais, que nós vamos estudar no direito do trabalho, mas aí muito cuidado. Olha a pegadinha de concurso, entidades sindicais dos trabalhadores, não tem imunidade para as entidades sindicais patronais. Das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Se tiver fim lucrativo, não tem imunidade. E, além disso, ela tem que atender os requisitos que a lei determina. Então, a primeira coisa que eu observo com vocês é isso aqui. Ó, a entidade sindical patronal ela não é imune. Ela não tem essa imunidade. Apesar do dispositivo citar lei, pessoal,
esta deve ser complementar. Isso é muito importante que vocês entendam. Não é uma lei ordinária, uma lei simples, é uma lei complementar. Da onde que a gente tira isso? De uma previsão constitucional muito importante, que é o artigo 146 da Constituição, que diz o quê? Cabe à lei complementar, que eu já expliquei para vocês a diferença entre lei complementar e lei ordinária. A lei ordinária tem um quórum mais simples e a lei complementar tem um quórum mais complexo de aprovação. Regular o quê? O que nós estamos estudando aqui, ó, as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, todas as limitações constitucionais ao poder tributário só podem ser criadas por lei complementar. O que estudamos, principalmente nesse momento, então, são as limitações constitucionais ao poder tributar. No estudo dessas limitações, pessoal, há imunidades, que eu expliquei para vocês, que tem previsão na Constituição, há isenções, que tem previsão na lei. Estamos analisando nesse momento a imunidade, que precisa ser regulada por lei. Portanto, regular essa imunidade significa regular uma limitação ao poder tributário. Assim, trata-se não de uma exceção à regra, presta bem atenção, quando a Constituição quer apenas lei complementar para cumprir esse ideal. O que acontece de diferente aqui é que a Constituição pede expressamente lei complementar para tratar da matéria. Em outro dispositivo que nós falamos aqui, né, no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, fala somente a palavrinha lei. Mas, quando a gente pega aqui o artigo 146, inciso 2, nós vemos que a lei tem que ser uma lei complementar, porque é um processo legislativo mais dificultoso e isso exige maior debate das casas legislativas. Entende-se, né, de maneira abstrata que seria uma lei mais demorada e, portanto, mais aprimorada, mais reflexiva, entendeu? Isso, quando foi decidido, principalmente, o governo tentou aqui alterar o artigo 14, né, inciso 1 do CTN, por meio de medida provisória, que eu já expliquei para vocês também, que é um instrumento legislativo, mas de fácil edição. Então, isso aqui dificilmente vai ocorrer. O artigo 14, que é quem faz as vezes da chamada lei complementar aqui, porque o artigo 14 do Código Tributário Nacional, tá certo? Exigido pela Constituição. Esse artigo 14, ele diz que as instituições que estão listadas na linha C precisam observar para ter a imunidade do artigo 150C da Constituição. Quando uma lei, pessoal, que foi editada como ordinária, ou seja, com quórum de maioria simples, regula uma matéria que a regulação pela Constituição exige lei complementar, que é aquela aprovada por quórum de maioria absoluta, essa lei ela é recebida com força de lei complementar, que é a chamada compatibilidade material, que foi o que ocorreu com o nosso Código Tributário Nacional. O nosso Código Tributário Nacional ele é da década de 60, a nossa Constituição da década de 80. Então teve essa dificuldade aí, ok? Bom, aqui a gente chega nas referências bibliográficas, que eu gosto sempre de deixar aqui para vocês. Tem muitas outras referências bibliográficas, não é? Direito tributário para administradores, das mais variadas formas. Eu gosto muito do professor Ricardo Alexandre, recomendo muito ele, que é o Direito Tributário Esquematizado, que é o jeito que eu tento trabalhar com vocês de maneira mais didática, mais inteligente. Aqui continua a construção do nosso caderno inteligente, fazendo os esquemas para que toda vez que vocês possam trabalhar a matéria, vocês consigam fazer aqui um memorex da matéria, né? Revisar, memorizar, ampliar o conceito. Então, pessoal, essa é a nossa aula de número 8, começando aí essa parte dos conceitos mais importantes aqui, né? Imunidade, isenção, e continuando o tema das limitações constitucionais ao poder de tributar. Espero que vocês aproveitem bastante, né, essa aula aqui. Eu sempre falo para vocês, aproveitem as potencialidades de poder estudar quando quer, a hora que quiser e quantas vezes quiser. Se nós estivéssemos na sala de aula, nós teríamos naturalmente só aquele momento da aula. Aqui na videoaula você pode pausar, assistir quando quiser e quantas vezes quiser. Então aproveite esse recurso didático, aprimore mesmo o seu conhecimento, aprenda cada palavra linha a linha, ponto a ponto. Ok, pessoal? Bons estudos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.